Bom, olá pessoal, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Rubens, assino o artigo junto com o professor Marcos Neira e me foi solicitado fazer um vídeo, né, falando um pouquinho sobre o artigo. Então, eu dei uma nova olhada aqui no texto, um pouco por cima, já é um texto de 2000 fruto de uma dissertação de 2013, e o texto foi publicado em 2016. Então já faz um tempo, né, que eu entrei em contato com esse texto, e o próprio campo teórico dos estudos culturais, apesar de sempre estar circundando os meus trabalhos, também é um campo teórico que faz algum tempo que eu não me debruço, né? Mas na época eu fiz esse mestrado, né, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Marcos Neira. Eu fiz de 2010 até 2013, onde eu estudei, fiz um recorte, né, da identidade docente aqui não, porque eu não moro mais, né, mas na época na região de Sorocaba. Hoje eu sou residente aqui em Lavras, Minas Gerais. A minha cidade natal é Sorocaba, e eu fiz uma pesquisa naquele local porque pareceu propício para fazer esse recorte, uma vez que haviam apenas 5 instituições na época, hoje são muito mais, que ofereciam o curso de educação física e atendiam uma região bem grande ali, né, uma região metropolitana, com bastante alunos e alunas cursando educação física. E a ideia era entender um pouquinho quem é essa pessoa, né, quem é esse sujeito que assume as aulas de educação física no ensino superior, mais especificamente a identidade docente que a gente chamou na época de pedagógica, ou seja, aqueles professores, aquelas professoras que ensinam as disciplinas didático-metodológicas nas licenciaturas. Haja vista que na educação física há uma porção de outros professores e professoras que são mais voltados para o rendimento, para a modalidade esportiva ou para a questão da saúde. Então, nós pegamos um representante de cada instituição na época, que era responsável por muitas vezes mais de uma disciplina, né? Às vezes por várias disciplinas que compunham, então, essa formação pedagógica em cada um em seu curso. O referencial, como eu falei, foram os estudos culturais, que ainda hoje é uma grande referência para o GPF, né, o Grupo de Pesquisa em Educação Física, coordenado pelo professor Marcos e pelo professor Mário Nunes. Naquela época, o mergulho era mais intenso nos estudos culturais e no multiculturalismo crítico, mas eu preferi focar no ensino superior, tendo em vista a minha pouca experiência no ensino básico, né? Então, eu estava ali começando a ministrar aulas no estado e na prefeitura de Sorocaba, e enquanto que a graduação sempre me suscitaram várias questões acerca quem é aquela pessoa, né, que vai dar aula no ensino superior, que se propõe a trabalhar no ensino superior, né? Então, naturalmente, eu adotei o referencial do meu orientador, né? Antes eu frequentei o grupo de estudos por um tempo, para entender essa lente teórica, né? Conseguir transitar um pouquinho nessa epistemologia, e fiquei um ano trabalhando lá com o grupo de estudos até ter condições de submeter o projeto, e foi aprovado. Bom, os estudos culturais são originários, né, da Europa, né, mais especificamente na Universidade Inglesa. Começam com intelectuais ingleses que são de cultura marginal, então eles tentam trazer um outro olhar para a questão da cultura, né, principalmente o Thompson, né, que vai tentar trazer essa cultura do operário inglês. Nesse primeiro momento, os estudos culturais têm uma pegada muito mais marxista, ainda que eles tragam essa centralidade da cultura, o que já é um avanço, né, em termos teóricos, mas a influência marxista e gramsciana ainda é muito intensa. Não é os estudos culturais que serviram de base para esse texto, né, para essa pesquisa e posteriormente para esse artigo. O artigo é um recorte da pesquisa. Os estudos culturais que serviram como base são muito mais decorrentes do intelectual Stuart Hall, um jamaicano, né, que teve sua educação superior justamente na Inglaterra,
e ele se alimenta dessa primeira pegada gramsciana dos estudos culturais, mas ele traz outros pensamentos, né? Principalmente, podemos destacar aqui a influência de Michel Foucault para pensar a analítica do poder, e Jacques Derrida para pensar a questão do signo e da linguagem, da textualidade presente na cultura. Bom, então, essa compreensão de cultura, cultura enquanto um espaço de enfrentamento, né, de imposição por códigos, criando maneiras de representação, né, dos objetos da cultura, e essas representações que são formadas a partir da discursividade, não se trata aqui de uma representação mental, né, como acontece no campo da psicologia, mas se trata de uma representação discursiva, né, que justamente são os discursos que vão se enfrentar nessa arena para impor os seus códigos, os seus significados, com resultados diretos na materialidade, né? Na perspectiva cultural, a materialidade decorre dessas operações de poder no âmbito da cultura, no âmbito da linguagem, no âmbito da textualidade, no âmbito dos códigos e das representações. E o que que o sujeito tem a ver com isso, né? Qual a interação do sujeito nesse âmbito cultural? O sujeito se dá justamente como um ponto de sutura, né, um ponto de temporário, de apego temporário, como diz Stuart Hall, a uma posição de sujeito que é engendrada culturalmente. Então, nós somos sujeitos que vão se identificando com as questões culturais para compor a nossa identidade, ao mesmo tempo que nós somos sujeitados a uma série de discursos, né, que podem ou nos interpelar do ponto de vista, né, psicanalítico ou psicológico, mas que podem também nos obrigar, né, a passar por certas condições, dada a materialidade social. Então, é justamente esse o movimento, foi tentar olhar um pouquinho para o docente da educação física, né, ou para a docente, visando entender um pouquinho os movimentos de sujeição. Então, nesse recorte, não foi problematizado a questão da identificação. Identificação seria o porquê que determinados indivíduos investem numa posição de sujeito, a identificação é esse momento de pegar para si, né, características da cultura, criando, então, essa cola, né, esse grude, esse apego a uma posição de sujeito. Aqui o foco foi muito mais na sujeição, ou seja, quais os discursos que sujeitam o profissional de educação física, né, o docente de educação física no ensino superior. E aí nós dividimos isso em dois momentos, né? O primeiro momento seria a questão epistemológica, ou seja, quais são os discursos acerca das teorias curriculares que os profissionais, que os docentes, que as docentes de educação física recebem e se sujeitam, e como eles lidam com essa questão epistemológica, e talvez aquilo que eu considero o maior destaque do texto é a questão substantiva, né? A questão epistemológica, a questão substantiva é uma divisão elaborada por Paul Duguay, que é um intelectual inglês, que eu nunca li na fonte, né, mas que Stuart Hall cita em vários trabalhos, então eu usei um apude aqui, né, eu li o Paul Duguay a partir do Stuart Hall. E ele faz essa divisão justamente para conseguir elucubrar melhor a questão da epistemologia, a questão da materialidade, das condições não podemos dizer estrutura, porque estamos numa pegada pós-crítica, pós-estruturalista, mas na questão da materialidade que envolve, então, essa questão subjetiva, que também há vetores de sujeição, né? É claro que o autor deixa claro que a questão epistemológica e a questão substantiva, elas se interconectam, elas não são dimensões à parte uma da outra, né? Mas essa divisão, ao mesmo tempo que ela é um pouco reducionista, ela também é didática, ela nos ajuda a pensar em dimensões, digamos assim, né? Bom, e em termos epistemológicos, o que nós percebemos é que os docentes têm uma forte inclinação para as teorias acríticas da educação física, né? Ou seja, eles vão discursar muito a partir da psicomotricidade, das questões da perspectiva saudável, né? Então, há raríssimas menções a uma educação física crítica ou pós-crítica,
E talvez mais grave do que isso, dá para perceber que esses docentes, ou que essas docentes, eles têm pouco clareza das teorias curriculares, né? Então, a formação deles não deu conta de elucubrar as diversas possibilidades da educação física, o que também, por tabela, demonstra uma fraqueza conceitual na questão histórica da educação física. É como se a formação deles tivessem propiciado somente uma visão que beira ali, né, o que a sociedade, o senso comum pensa do que é educação física, fruto do seu momento histórico, mas que não consegue dar um passo além, ainda que tenham uma bagagem referencial, que tenham propriedade para dissertar acerca de determinadas correntes, mas não consegue entender essas correntes como fruto do seu tempo, né? Então eles caem ali no que nós podemos dizer, numa superficialidade em termos curriculares. E aí a gente faz uma crítica aqui, né, a essa tendência a misturar, até defender a mistura das teorias curriculares. Aqui, hoje eu penso um pouquinho diferente, na época eu critiquei bem forte essa questão da mistura das tendências curriculares, né? Hoje eu diria que a crítica, ela reside muito mais na superficialidade do que na questão da combinação. Os docentes que se propuseram a combinar teorias curriculares, eles fizeram isso sem demonstrar profundidade em nenhuma delas, né? Eu faço essa ressalva porque, para evitar a ideia de que há uma teoria curricular pura, né? Haja vista que o próprio currículo cultural, que seria a única manifestação pós-crítica da educação física até hoje, ele vem passando por diversas modificações, ramificações, ampliando possibilidades, criando vertentes dentro da sua própria constituição interna. Então, para escapar um pouquinho dessa ideia de pureza, o que pode remeter a um certo sectarismo filosófico, a crítica maior reside, na época já residia, e hoje eu ressalto, a questão da superficialidade, né? O problema não é pensar outras teorias, o problema é fazê-lo de maneira pouco complexa, pouco estruturada, pouco profunda, sem os estudos que subsidiam, né? Eu acho que essa seria a crítica maior. Quanto aos aspectos substantivos, eu acho que é preciso ressaltar, principalmente nesse mundo neoliberal, a condição limitante da identidade docente, né? Então, eu identifiquei que todos os docentes são professores e professoras solitários e solitárias, né? Então, eles ficam responsáveis por uma grande área da formação na educação física, mas eles não contam com parceiros ou parceiras para ajudá-los, não contam com o apoio da instituição para aprofundar os estudos, né? Para participar de congressos, para debater, né? Então, eles são obrigados a dar muitas aulas para se manter, e isso impede, né, mesmo no ensino superior, o que já é uma realidade no ensino básico, impede a continuação da formação, né, a continuação da realização de pesquisas para a produção de novos conhecimentos. Então, eu chamei isso de uma identidade solidária. E a minha proposta foi, né, que a gente lutasse em termos de, na arena cultural social mesmo, por identidades solidárias, ou seja, que nós nos puséssemos a pensar o campo da educação física enquanto um espaço de possível construção de parcerias para que docentes da educação básica, do ensino superior, né, mas nesse artigo, principalmente no ensino superior, não se sentissem sozinhos na luta, na descoberta do conhecimento, no trato pedagógico, na consecução e discussão de novas metodologias, na apropriação dos conhecimentos, né, inclusive na constituição ético-política mediante as demandas contemporâneas, né? Então, eu encerro o texto dizendo que é necessário escaparmos, né, dessa forja de identidades solitárias e pensarmos numa educação física que construa identidades solidárias, né? Bom, isso foi um belo de um resumo, né? Eu precisei olhar lá atrás, lá o que a gente tinha escrito juntos, né? Não sei até que ponto o Marcos concorda ou discorda do que eu falei aqui. Quem sabe vocês podem pedir um vídeo para ele também, para complementar ou, né, contrapor aqui um pouquinho do que foi falado há muito tempo atrás, né? Eu me despeço, agradeço a leitura, é sempre muito importante para o pesquisador ser lido, né, ser debatido,
Fico muito feliz que eu tenha conseguido colaborar de alguma maneira com a discussão que vocês estejam realizando. Um forte abraço e até mais.